Olá, tudo bem com você? No mês de dezembro temos dias com sol intenso e calor por conta do início do verão. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e outras entidades de saúde intensificam ações de conscientização sobre o câncer de pele por meio da campanha Dezembro Laranja. E para falar sobre prevenção e tratamento desse tipo de câncer, considerado inclusive um dos mais frequentes no Brasil e no mundo, eu recebo a dermatologista Aparecida Lobo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada. Nós que agradecemos. Doutora, existem diferentes tipos de câncer de pele? Sim, no câncer de pele, bom, a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Sim. Então, nós temos esses três tipos de câncer, de grau, né? Então, nós temos o câncer basocelular, que é o mais simples, que vem de pessoas claras. A nossa região, né, recebeu muitos italianos, alemães também, então, pessoas claras que tomam muito sol. Então, é o mais simples em termos de retirada. A gente faz a retirada 2, 3 vezes por semana desse câncer de pele. E ele é bem tranquilo, você retirou, está retirado, não tem metástase, não tem grande gravidade. Depois nós temos o segundo, que é chamado espinocelular, que já é mais um pouco profundo e ele já é mais de extremidades, como orelha, né, o dedo, as pernas, a região peniana. Então, por isso que a gente, né, vamos falar depois do protetor solar também nessas regiões. E nós temos o mais grave, que é o melanoma, que vem de pintas pretas, que também tem graus, né? Então, é o basocelular, espinocelular e o melanoma. O melanoma é o que a gente mais escuta falar. Isso, porque ele é o mais grave. De todos os tumores que você conhece da região do organismo, ele é o mais grave. Entendi. Só que assim, ele tem vários graus. Por isso que nós, dermatologistas, batemos, olha a pinta, tudo mais. Porque no início, no grau 1, ele pode ser retirado com uma margem maior que os demais, tudo bem. O segundo, você já tem que tirar os gânglios perto, mas também tudo bem. O terceiro e o quarto já é bem letal. Existe hoje em dia muitos tratamentos, mas ainda é muito grave porque ele rapidamente dá metástase. Entendi, doutora. Bom, antes da gente continuar a nossa conversa aqui no estúdio, eu não posso deixar de registrar, é claro, a participação dela, sempre aqui com a gente, a Ana Furtado, na participação aqui na tradução em Libras. Ana, muito obrigada, uma alegria enorme contar aí com a sua tradução. E é importante falar também, doutora, que por meio dessa tradução, as pessoas podem, a comunidade surda, né, acompanhar toda a nossa programação. Muito bem, parabéns. Agora, de volta para o nosso assunto aqui, que é prevenção, né, do câncer de pele. Nós sabemos que existem essas campanhas que são intensificadas no mês de dezembro, mas o cuidado, é importante falar, tem que acontecer durante todo o ano, não é verdade? Isso, ele é diário. Por quê? Porque o sol, que é um dos agentes que desencadeia o câncer de pele, ele é cumulativo. Então, a gente fala que desde os 3 meses, quando a mamãe já põe o bebê para tomar os primeiros solzinhos, aquele já fica, né? Então, quanto mais sol você toma, mais tendência, mais você pode ter o câncer de pele. Então, por isso que a gente fala que protetor solar é diário, porque você viu a luz do sol, viu a claridade, não precisa ter o brilho para a ultravioleta já estar penetrando na sua pele. Claro que, por outro lado, paralelo, sol é vida, nós não podemos ficar sem ele. Nós estamos falando do excesso de sol. Claro, né? o equilíbrio, né? Equilíbrio e também de sol tudo. com responsabilidade, com os cuidados Muito, que a gente precisa. Doutora, as peles, assim, a tonalidade de pele, porque às vezes as pessoas pensam, eu sou morena, eu não preciso usar o protetor da mesma maneira que uma pessoa com uma pele mais clara. Mas isso é mito, não existe. Todos nós devemos usar protetor solar, até mesmo a pele de afrodescendente, né? Porque realmente recebe luz solar, o sol penetra também. E ele pode ter uma tendência maior. Claro que a pessoa negra está mais protegida do que uma pessoa clara, de olhos azuis, então ela é muito mais sensível, porque é a melanina que nos protege. Então as pessoas claras estão mais sensíveis e têm realmente mais câncer de pele. O câncer de pele, ele tem fator hereditário? Então, a genética é quase para todos os cânceres. Existe uma tendência, existe o fator genético, existe uma chamada síndrome dos basocelulares. São pessoas que geneticamente são predispostas, então que as pessoas no decorrer da vida, às vezes tem 5, 6, 7,
de tempos em tempos, câncer de pele, mas o mais desencadeante é o sol. Então, como nós estamos num país tropical que é sol os 12 meses, Sim. é esse cuidado, né, que nós devemos ter. E é o protetor solar, o horário da praia, entre 10 e 4 da tarde, se você puder, não precisa sair da praia, certo? Mas você ter um cuidado maior, ir embaixo de uma árvore, por exemplo, ou de um guarda-sol. Quando você vai no barco, então usar até uma roupa. Hoje em dia nós temos vários meios físicos também, né? Então, para as crianças, a gente debate bastante isso, porque a criança não tem como ir na praia e não ficar brincando, né? Mas coloca uma camiseta, uma blusa que já tenha UV, né? Então protege. Então aqui no país tropical, a gente tem que ter esse cuidado constante, protetor solar diariamente. Agora, quando não tem jeito, o paciente que descobriu o câncer de pele e está passando por um tratamento, quais são os principais cuidados que esse paciente deve ter? Então, se for o câncer basocelular, né, o modo mais correto, assim, seria a cirurgia, porque é uma cirurgia simples, você faz assim, dá 2, 3 pontinhos, se for pequenininho, leva para exame, para ver até que profundidade, você retirou toda a margem e está resolvido por ali. Daí tem os outros, espinos celulares, que também às vezes é uma cirurgia maior. Pode também ser feita uma curetagem, né? Então, assim, se você retirou, está retirado, não tem mais nenhum cuidado, a não ser o melanoma, que é a partir do melanoma in situ, que a gente fala, que a gente pega bastante, né? Quer dizer, dentre eles é o que menor tem, mas assim, relativamente até a gente está pegando mais agora. Então, o melanoma in situ, ele é realmente, a partir do momento que a gente tira, tem que ter um cuidado constante. Mesmo a gente falou que retirou todo, você tem que ter geralmente a gente passa para o oncologista fazer essa programação de cuidados, porque ele é muito maligno. Entendi, doutora. E a gente sempre escuta falar câncer de pele em pessoas adultas já, mas ele pode acontecer também com crianças? É mais raro. É raro. Criança já é mais raro. O alerta que a gente dá de criança é o seguinte, aquele sol em excesso que às vezes uma criança toma em alguns dias de praia, que vai em umas férias, é muito importante para o futuro dele. Então, a gente, pai, não deixa aquela criança, tomar aquele sol em excesso naquele determinado dia, porque aquilo vai ficar como se fosse um aglomerado de sol ali naquele dia e vai ser importante para o futuro dele. Na verdade, é um cuidado que começa desde bebezinho. Então, em algum momento aqui, a senhora falou sobre levar o bebezinho para tomar aquele solzinho. Nessa fase, a gente já precisa se preocupar e colocar o protetor solar no bebê? Assim, o bebê, na praia, a gente contraindica até 6 meses. Por todo aquele ambiente, porque o sol forte. Porque quando você está na praia, o sol vem, mas a areia é branca, então também tem o reflexo. Tem a água, que também dá... Então, você recebe sol por todos os lados ali. Então, até 6 meses, a gente contraindica beber na praia. Então, a gente nem fala de protetor solar para beber até 6 meses. A partir disso, então, sim, protetor solar. Claro que até 6 meses, a criança pode tomar 2 minutinhos de sol, vira para cá, vira para lá, um pouquinho, sem problema, isso, né? Não estou falando sem ser de praia. Então, o protetor solar, a partir de 6 meses para a criança, a gente vai tocar em protetor solar, nós temos protetores solares físicos e químicos, né? Os físicos são apenas que eles fazem uma película como se fosse um espelho. Então, vem aqui e reflete, não penetra a substância e não deixa penetrar a maior quantidade de sol. Então, para a criança, a gente prevê esse aqui, receita esse aqui. Para gestante, então, pessoas que a gente não quer que a substância penetre na circulação. O normal, geralmente, são filtros físicos e químicos, né, para a maioria das pessoas. Então, são aquele que faz uma permeabilidade e ainda tem as partículas que entram, que faz a defesa do sol. Ótimo, entendi. Agora nós sabemos até que existem tipos diferentes de protetores solares, tá vendo? O protetor solar, já que a gente está falando sobre esse assunto, é essencial para a saúde da pele e do corpo. E ele deve ser usado todos os dias, mesmo em ambientes fechados e naqueles dias mais nublados. Ele protege contra os raios ultravioleta e ajuda a prevenir o câncer de pele. Mas será que a nossa população joseense está atenta a esses cuidados? Isso a gente descobre já já, na volta do intervalo. Fica aí.
Estamos de volta e o tema do programa de hoje é Dezembro Laranja, campanha de conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer de pele. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a previsão é de que mais de 2 milhões de novos casos sejam detectados no Brasil até 2025. E para falar sobre esse assunto, o De Bem com Você de hoje conta com a participação da dermatologista Aparecida Lobo. Mas antes da gente continuar a nossa conversa aqui no estúdio, eu te convido agora para acompanhar uma reportagem da Luísa Minas. Ela foi até as ruas da nossa cidade, doutora, para perguntar para as pessoas, estão cuidando direitinho da pele? Vamos conferir? Bom. Oi, Gi, tudo bem? Hoje o programa está falando de um assunto muito importante. E eu vim até as ruas de São José para saber se a população está antenada sobre os cuidados e sobre também os riscos, possíveis com uma falta de hidratação e principalmente saber se a população tem usado o protetor solar, que é um dos principais benefícios para manter a pele bem hidratada e evitar o câncer de pele. Vamos lá? Em relação à sua pele, como que você cuida? Passa protetor solar todo dia? Como é que é? Às vezes, nem sempre. E você sabe quais são os riscos que não passar esse protetor pode trazer? Sim, mancha, na pele e esse câncer, de pele. É só quando eu vou pra praia, a verdade. Não muito. Deveria passar mais. A gente sabe dos riscos da acne, né? Olha, eu passava bastante, mas ultimamente eu tô bem assim relaxadinha. E você sabe qual que são os benefícios e também os riscos de não passar o protetor solar? Os benefícios é que você vai manter a sua pele assim, mais nova, né? Por causa do sol, por causa da luz. Eu uso de vez em quando, não sempre, né? Mas fazer o quê? Tem que usar, né? Nunca passei nada na pele. Trabalho no tempo, mas nunca passei nada, não. Nunca usei nada. E você sabe os riscos que não passar esse protetor pode causar? A gente sabe, né, mãe? Descuido não dá tempo, correria. Aí você vai trabalhar em vários lugares de obra, não tem, aí fica complicado, né? Bom, Gi, como a gente viu, a população não está tão antenada assim, né? Mas a gente espera que agora, principalmente com o verão chegando, todo mundo consiga saber dos riscos, e cuidar direitinho da pele. E eu devolvo para o estúdio perguntando, você passa protetor solar todos os dias também, Gi? Oi, Lu, nossa, saia justa, hein? Não, estou brincando. Eu passo sim, eu passo. Principalmente no rosto. Eu confesso que eu tomo mais cuidado, fico mais preocupada com o rosto, então passo o protetor antes da maquiagem. Agora, o restante, doutora, também é preciso passar todos os dias, né? A área exposta, que geralmente o brasileiro usa no verão, deveria receber um protetor solar. Entendi. Pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia. Se a pessoa sai bastante, Se fica no ambiente fechado, uma vez só é suficiente. Mas se sai bastante, pelo menos na hora do almoço, depois de 4, 5 horas, é melhor repassar. Embora os filtros hoje tenham umas grandes vantagens, que eles realmente dão garantia de 8 a 12 horas. Entendi. E além do protetor solar, principalmente a gente falou um pouquinho sobre as crianças no primeiro bloco, né? As crianças, elas ficam mais tempos expostas ao sol, ainda mais período de férias, verão, e o cuidado com elas é diferenciado. A senhora falou do bebezinho, que já deve passar ali o protetor solar depois dos 6 meses. Mas como eu sei o protetor ideal para eu escolher para o meu filho? É por faixa etária? Então, hoje tem os kids, que vai até mais ou menos 14 anos. Então, eles devem ser físicos e hoje em dia tem uma gama muito grande de veículo. Veículo é assim, pode ser em creme, pode ser em spray. Isso. Tem aqueles até coloridos que são meio contraindicados pela gente, que já tem o ativo mais assim, pode dar alergia, Então, a gente prefere o normal mesmo, que seria incolor, que hoje em dia eles nem ficam tão brancos, Antigamente as pessoas se preocupavam, vai ficar muito branco, porque é muito... Não, hoje em dia tem bruma, tem spray, então tem aquele, que hoje em dia não tem ardência nos olhos. Então, a mãe pode, o pai pode escolher um protetor adequado. Claro, quando tem a chance de ir ao dermatologista, então sempre é o melhor, porque daí você vê as características, a personalidade realmente de como eles gostam, Mas mesmo assim, dá para escolher um protetor bem confortável e seguro. Sim, muito importante o que você falou agora. Então, o dermatologista, ele pode indicar um protetor que é ideal para o meu tipo de pele, Isso. Tem essa, aí é uma recomendação médica, que pode ser até muito mais seguro. Porque a gente também vê a função, porque se for uma pessoa por exemplo, que mexe com corretagem, por exemplo, então ela precisa de uma proteção maior do que você, que fica no estúdio. Entendi. Claro, porque o sol lá
lá, realmente são as duas radiações diretas na pessoa. Uma pessoa que trabalha nos correios, enfim, daí cada um tem a sua realmente característica e uma necessidade, né? Tá certo. Doutora, e a gente sempre fala aqui das crianças, né? Falamos das crianças, mas os idosos, muitas vezes, nunca é tarde para se preocupar com a pele. Mas, eu já sou idosa, então acho que não precisa mais do protetor. Ainda precisa? Dos idosos, a gente até faz nas duas correções, né? Tipo, de usar o protetor, a gente já dá um hidratante, porque o idoso sempre tem a pele ressecada, seca, então com aquele benefício, né? E também a gente ensina a procura de lesões, né? Porque ele já tem muitas lesões. Então, quando tem a chance também ir ao seu dermatologista, porque eles têm muita ceratose, que daí confunde, daí vai deixando, daí o câncer já está um pouco mais extenso. Então, a gente também faz essa parte educativa na clínica, de fazer com que eles procurem as lesões para realmente que recebam cuidado especial, né? Importante, porque aí já faz um check-up, né? Já faz um check-up geral e já sai com a recomendação do protetor certo. Sempre agora antes, né? Em novembro, dezembro, a gente sempre procura realmente fazer esse exame. É um check-up dermatológico. Perfeito, muito doutora. já vão mesmo. E aí a senhora falou do estúdio, né? Os ambientes fechados. Eu já ouvi falar algumas vezes que a própria luz mesmo, ou o computador, ou a tela do celular também pode prejudicar a nossa pele. Olha, então, hoje... Desculpa. Não, imagina que é isso. Então é importante também nos lugares, no ambiente interno, por mais que eu vou ficar fechado o dia inteiro, não preciso. Precisa? Então, precisa, até por causa da luz ultravioleta mesmo. Mas hoje as pesquisas estão vendo que todas essas luzes que estão dentro do Wi-Fi, que atinge a gente, né? Eles formam muitos radicais livres na nossa pele. Então, através disso, é como se ele enfraquecesse a imunologia da pele. Então, daí você fica mais predisposta a muitas doenças de pele. Então, sempre importante usar o dia inteiro. Protetor Coloca solar, lá na rotina. Até que você vai ficar no quarto vendo o computador. Tem que usar o protetor solar. Perfeito. E também não podemos esquecer dos outros cuidados agora, né? Com os dias quentes, dezembro laranja, além do protetor, bastante líquido, frutas, né? Porque quanto mais saudável você está, melhora a sua imunidade. Então, a gente pede para as pessoas beberem bastante líquido, quando na praia, por exemplo, bastante água de coco, porque tem os minerais, porque com a transpiração você perde também muitos eletrólitos, né? Sucos, né? Não ficar muito em refrigerante, isso, porque as coisas muito açucarada também deprime também a imunidade. Então, frutas, verduras, nossa, esse país é abençoado nisso, né? Então, a gente pode lançar mão disso para realmente ficar mais leve no verão. Já que você falou das frutas, tem que tomar cuidado com algumas frutas aí também nos dias quentes, né? A mancha do limão, aquela mancha que não sai da pele, depois dá um pouquinho de trabalho. Algumas pessoas têm essa reação, como na realidade é o caldo do limão. Então é quando você espreme para pôr no camarãozinho, então faz uma limonada, até um sorvete muito natural de limão também. Então, em presença do sol, aquela substância dá aquela mancha hipercrômica, né? Claro que assim, pode ter até queimadura, né? A gente pega muito nessa época, queimadura com bolhas, e tem realmente tratamento de urgência, mas aquela mancha que é mais comum, que é um sol assim que bate, realmente assim, em 28 dias, que é o tempo da pele realmente ter a sua... o início e o fim dela, ela realmente desaparece. Mas, às vezes, você tem que pôr clareador, porque incomoda bastante. Mas o pior é que, se você toma muito sol, são as queimaduras, bolhas mesmo. Tem que tomar bastante cuidado. Então, limão, tirar um pouquinho da praia. Melhor ficar longe do limão. Deixa ele só no suco. Quando o assunto é prevenção, você já ouviu falar no método ABCDE, que ajuda a detectar lesões que são suspeitas, né? Podem ser ali um câncer de pele. Se você não conhece esse método ainda, eu confesso que eu conheci agora. A gente vai te explicar depois do intervalo. Então, fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Nesse ano, a campanha Dezembro Laranja completa 11 anos e traz uma mensagem poderosa. Proteger a pele é proteger a saúde. O De Bem com Você de hoje recebe a dermatologista Aparecida Lobo para falar sobre essa proteção. Doutora, a gente conversou um pouquinho aqui, né? Nós deixamos as pessoas em casa
curiosas do método A, B, C, D e E. É um método que ajuda a detectar possíveis lesões na pele, que pode ser um câncer de pele. Então, porque você pode ter uma pinta. Então, como que você vai saber se a pinta é, vamos supor, muito perigosa, precisa ir rapidamente para o dermatologista, né? Então, é o ABCDE, né? Então, o A seria a simetria. Então, quando você olha para uma pinta, você dividiria ela no meio, essa metade está diferente daquela, já é uma preocupação. Então, ela é assimétrica. Sobre o B, que são as bordas. A gente tem aqui o quadro, então, doutora, as para bordas, facilitar. a simetria, daí as bordas. Então, você olha, ela é bem redondinha, protegida, menos mal. Se ela já é toda, né, reentrâncias assim, então irregular, já é outro sinal. A cor, quanto mais escura, ou então se ela tiver 2, 3 cores, às vezes é um castanho, que está mais claro, mais escuro, também é um pouco preocupante. O diâmetro, então, a partir de 5 ou 6 milímetros, também já considera um tamanho preocupante. E a evolução, que é o mais importante de tudo. Quando você tem uma pinta, que você já teve, ela estava quietinha, de repente, nossa, ela começou a crescer, ela começou, de repente, até sangrar, ela começou realmente a coçar. Então, qualquer sintoma numa pinta, é importante você ir ao dermatologista. Então, até trouxe esse simples aparelhinho que todo dermatologista tem, que é o dermatoscópio. Então, você só coloca... Primeiro, assim, o diagnóstico, 95% é clínico. A gente só ao olhar, a gente já realmente consegue detectar. Mas, ao colocar esse exame, então a gente vê como que está internamente. Então, a gente diz, é urgente, vamos retirar. Não, ela não vai crescer. Então, essa é uma arma muito poderosa que o dermatologista tem e a pessoa tem esse ABCDE aí, que é mais importante, o último até, no sentido de sentir alguma coisa, a pinta cresceu, modificou alguma coisa, vai até a gente para a gente ver o que está acontecendo. Ótimo, muito obrigada, Matheus. Então, recapitulando aqui, o método ABCDE é uma referência para que a gente observe a nossa pele, ou, de repente, a pele até mesmo de algum familiar. A, assimetria. O B, bordas irregulares. O C é quando tem mais de uma cor. O D é o diâmetro, pois quando ele possui mais de 5 milímetros, merece uma atenção especial. E o E, a evolução. Evoluiu, começou a coçar, tem que ficar atenta. Ótimo, perfeito, doutora, muito obrigada. E além do protetor solar, que a gente falou muito aqui no programa do protetor solar, mas hoje nós sabemos também que existem alguns elementos que podem ajudar nessa proteção. Óculos, roupas. Então, quais os cuidados, além do protetor, para evitar o câncer de pele? Sim, tem o protetor solar e quando vai para a praia, a gente, ou então mesmo uma pessoa em sítio, ou na rua, a gente pede para usar principalmente chapéu, porque o boné até não protege tanto a orelha. Então, o ideal seria chapéu. Para os homens, até a gente fala que chapéu Panamá é muito charmoso, assim, para incentivar realmente que eles devem usar, né? Daí tem o óculos escuro, por quê? Porque o sol também afeta a catarata, também pode dar. Então, essa proteção ocular também, né? E roupa, principalmente essas roupas UV, como falei para você, pessoas que às vezes têm que ficar no sol, gostam de jogar um beach tênis, assim, tudo. Então, usaria essa proteção com o tecido já tecnicamente preparado, como se fosse um filtro solar. Perfeito, doutora Aparecida. Mas e as pessoas que amam uma pele bronzeada, querem aproveitar esse tempo gostoso de calor, verão, para deixar aquele bronze maravilhoso? Quais os cuidados e é possível conquistar com cuidado? Então, aí é o seguinte, primeiro de tudo, é que assim, a gente contraindica totalmente, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, as câmeras de bronzeamento artificial. Porque, né, por vários motivos, pode estar desregulado, a pessoa pode tomar em excesso, às vezes não cobrir o rosto, enfim, é contraindicado, né? Contraindicado e parece que está proibido mesmo, infelizmente. E outro fator é que realmente, assim, hoje em dia, então, as pessoas às vezes querem bronzeado, né? As pessoas gostam de estar bronzeado, porque é uma cor bonita, tudo. Então, geralmente do pescoço para baixo, como é uma região mais, assim, favorecida por roupa, então, elas até aceitam um pouquinho de sol. O rosto, geralmente, elas se protege mais, né? Mas, como estava falando, então hoje tem até um protetor solar que vem até com um pouco de bronzeador para favorecer essas pessoas. Então, já hidrata, já protege, mas tem um também que já ajuda, tá? Um pouquinho. Mas, assim, a gente sabe que hoje a pessoa realmente deveria fugir desse tom de pele, porque não é saudável. Porque hoje em dia a gente tem longevidade, certo? Antigamente, né? 60 anos. Hoje não, 90, 100, sempre alguém conhece. Então, você tem mais tempo de vida. Então, esse sol vai se acumulando mais. Por isso que os cânceres também estão aumentando mais. Então,
Eu acho que uma corzinha tudo bem, mas aquele bronzeado, como Nada a gente de exagero. vê, às vezes nada de exagero. O exagero não cabe bem em lugar É, algum, né? nada Assim, em nenhum disso. lugar. E também nós estávamos conversando aqui no intervalo, nos bastidores, a questão do olhar o protetor solar. Existe um selo, né, para classificar que esse protetor é Isso, seguro e principalmente a data de validade, né? Porque muitas vezes a gente deixa o Foi do ano protetor lá do passado. verão passado e quer reaproveitar. É muito importante isso, né? Porque eles também às vezes são de água e óleo, às vezes eles não se unem mais, de ficar muito velho, você mistura assim, não sai mais, vai ter aquela consistência homogênica. E assim, como eu estava falando para você hoje, para facilitar no verão, dezembro, que as pessoas vão muito para a praia mesmo, então já existe face e corpo. Né, para você não precisar levar 2 produtos, né, a não ser que tenha criança, daí para eles é especial. Então já estão marcas assim de selo de dermatologia que são laboratorialmente realmente especiais com segurança, porque também você acha outros protetores que você não conhece bem, né, então que também não protege adequadamente. Então hoje em dia a gente sempre acima de 30, hoje em dia a gente não consegue mais abaixo de 30, não consegue mais. Então abaixo de 30 pode ser 50, 70, tudo mais, porque são fatores acumulados, né? Mas bem passado também, não adianta você passar uma camadinha muito fininha. Então tem a medida seria uma colher de sopa em cada região, mas você sente que é uma boa passada, por isso que tem esses grandes que é você não querer economizar. Entendi. E repetir também, né? Que às vezes passa uma vez no dia, acho que pode ficar na praia o dia inteiro. Isso, exatamente. Na praia é bem diferente. É quase assim, se você foi na água, tomou uma ducha, você tem que passar. Se você transpirou muito, você veio de um jogo, toma uma ducha e repassa. É muito importante. Tá certo, doutora. Poxa, foi incrível a sua participação. Muito obrigada. Eu tenho certeza que agora todos em casa vão aproveitar o sol, mas é claro, né? De uma maneira muito mais tranquila, né? E segura, principalmente. Sim, muito curtir obrigada. o verão seguro. Eu que agradeço. Tá certo, doutora. Bom, gente, é isso. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Eu encontro você no próximo programa. Acompanhe a gente lá por meio das nossas redes sociais. Até a próxima.